Agora a gente vai falar de um assunto bem legal, tá? Mesmo que indesejados, os pelos, assim como as unhas e glândulas, têm funções importantes no nosso corpo. O de proteção mecânica e térmica. E hoje a gente sabe que existem vários tipos de técnicas de depilação, tanto para mulheres quanto para homens. Para falar com a gente, a especialista em fisioterapia dermatofuncional, Daniele Horta, vai explicar melhor os tipos de depilação e cuidados com a pele. Chegue mais. Seja bem-vinda, Dani. Boa tarde. Boa tarde. Vou te falar que antes, quando eu ouvia a palavra depilação, eu já falava, ai, Dói. dói, né? Porque eu acho que antes era mais difícil também ter outras coisas, né? Uhum. E dependendo da pele, que é muito sensível, é um transtorno, né? Eu Com suava certeza. tanto, eu suava frio. Sim, imagina os homens. Então, minha gente. E eu acho que é por isso que eles nem tentavam depilar muito, né? Hoje a gente já tem bem mais. E hoje em dia ficou mais complicado porque a estética, né, tá em alta. Então, não só para as mulheres, os homens também querem estar, né, depilados, bonitos, que isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Como que a gente pode escolher uma forma para se depilar, por exemplo? Olha, a gente tem que pensar muito na pele, Tá. tipo de pele, né? Uhum. O profissional, independente se é um esteticista, se ele tem um curso superior ou não, ele precisa ter uma formação que não é chegar e depilar, tá? Porque existem tipos de pele que têm patologias, como alergias, né? Existem situações que são contraindicadas para determinados tipos de depilação. Às vezes, para uma depilação simples, que é essa caseira, que é a do adesivo, pode causar alergia, né? Verdade. Então, o primeiro passo é esse, saber o tipo de pele e ter conhecimento. Boa. E depois que a gente tem isso, como que a gente pode escolher um melhor método? É complicado falar de dor, porque cada um tem uma, né? Sim, porque eu acho que depilação sempre tem aquela dorzinha, né? É. Hoje em dia está muito em alta os cremes depilatórios. E eles funcionam? Funciona. Então, mas aí como que você tem que pensar, né? Normalmente a embalagem diz, você passa o produto, deixa 3 minutinhos sem fazer nada e depois vem com a espátula, alguns são kits inclusive, né? Que você remove, você passa, remove depois, quando você passa a espátula, sai o pelo e tudo. Mas as embalagens dizem o quê? 3 minutinhos. Normalmente não são 3 minutinhos. É mais tá? tempo. Quando você faz uma pesquisa mais apurada, você olha aí o pessoal, os youtubers, né, fazendo os testes dos produtos, eles dizem que normalmente é coisa de 20 minutos para realmente esse pelo sair. Nossa! Na minha opinião, como especialista da área, né, com certeza a química desse produto é uma química forte para ela poder ter esse poder. Né? Tanto é que eles mesmos indicam 3 minutinhos. Se com 3 minutinhos não resolveu, precisa ficar 20, qual será o risco de penetração desse produto na pele? Então, De é alergia, interessante. de queimar, Exatamente. Ele tem alguma coisa nessa química que ele pode danificar o tecido, né? Causar uma queimadura e uma hipercromia, que é o grande risco das depilações, né? Porque se a gente gerar um processo inflamatório na pele, por qualquer atrito que seja. Não importa se é o simples colocar o adesivo e puxar. Se eu machuquei, eu gerei uma inflamação. Se eu gerei uma inflamação, eu posso ativar a melanina. A melanina vai hiperpigmentar, então vem a mancha. E outra coisa importantíssima, não importa qual é o tipo de depilação, não pode se expor ao sol depois. Né? Porque o sol também vai ativar e pode causar essa hiperpigmentação. Até porque a pele está sensível, vamos dizer assim. Muito sensível, né? E ativou a melanina. Ela tá ali gritando ali embaixo da pele, que ela que vai vir a cor, ativar a cor do tecido, né? Então, eu acredito, vai muito pelo custo-benefício. Muita gente decide fazer em casa, porque às vezes não tem condição de pagar um outro, fazer fora, ou pagar uma fotodepilação, ou uma laser, né? E aí ela vai e busca o recurso que ela tem, né? E faz em casa. Boa. Né? E o que a gente tem que fazer, por exemplo, se a pessoa faz em casa? Eu, quando era mais jovenzinha, eu usava muito disso aqui. Buço, né? Pra fazer o buço. Mas o que a gente tem que fazer? Limpar a pele, higienização. Água, né? Como é que é? O que a gente tem que fazer? Normalmente essas loções aqui, ó, que são as pré-peelings, né? Essa aqui é pós, essa é pré, é de limpeza. Normalmente elas são antissépticas. Tudo que a gente vai fazer em tecido, né, a gente tem que pensar que os poros são os orifícios que servem de portas para o nosso organismo. Tudo, qualquer tipo de trabalho que a gente vai fazer no nosso corpo tem que ter higienização inicial. Então, para isso serve o pré.
E aí, com esse pré também, ele remove o sebo da pele, a gordura, e ajuda no processo de remoção. Só que aí, o que acontece? Desidrata. Junto com as impurezas, exato, muda o pH da pele. Junto com as impurezas vão sair também hidratação, coisas boas. Então, toda e qualquer depilação tem que hidratar depois. Boa. Tá? E muitas pessoas acham que esse óleo do pós-depilação é para hidratar. Bem oleosinho, daí parece que hidrata, Na né? verdade, ele serve para remover se ficar alguma coisinha da cera, só para isso. Não é para hidratar. Não é. Óleo não hidrata, né? O que hidrata é creme, na realidade. Então, ele serve para umidificar essa cerinha que ficou grudada, para ficar mais fácil de remover da pele e não machucar. E por falar em machucar, quando a gente pega, por exemplo, esses adesivos, às vezes você tá lá tal, e fala assim, vai tirar, por exemplo, daqui do buço. Aí você tirou. Ai, faltou um pelinho ou outro. Tem gente que pega mesmo um pedacinho e fica até sair. Isso não tá certo, Isso né? causa atrito. Atrito pode causar mancha, tá? O que a gente deve fazer? Para não irritar a pele, bate uma vez e o restante, pinça. Pega a pinça e tira. Com a pinça, o pontual. E existe uma coisa interessante. Depilação e epilação são coisas diferentes. O que são? Depilação é quando a gente corta o pelo, né? As giletes, por exemplo, né? As famosas lâminas, né? Elas vão cortar o pelo. Então, isso é uma depilação. Agora, a partir do momento que eu removo ele com a raiz, eu estou epilando. Tá? Que é o processo do laser, das pinças, a linha. A linha é muito legal, né? A linha é sensacional. Eu só faço o meu rosto com linha. Eu faço buço com linha também. Porque já serve como um peeling. Ela remove tecido, remove células mortas e ela tira os pelinhos desde os mais fininhos, até o que você não enxerga. Repara que o rosto fica mais claro. Fica. Não é? Porque remove tudo. Então, a linha, pra mim, é uma alternativa interessantíssima. Eu faço sobrancelha, faço busto, faço queixo. Tudo com linha. Tudo com linha. Que incrível! Tá? E tem gente, por exemplo, que não gosta, não, o laser tá caro, por exemplo, e eu quero fazer depilação às vezes nas pernas, os homens, por exemplo, também, e usam a cera. Existe uma cera melhor que a outra? Porque a gente fala, cera quente, cera com mel, cera com alga, o que é bom? Bom, aí também existem bastante controvérsias, porque tem muita coisa industrializada hoje, coisa boa, né? Coisa de qualidade. Legal. Né? A cera, qual que é a grande diferença da cera quente para fria, né? O calor, ele promove um relaxamento do tecido e também dilata os poros. Óbvio que o pelo vai sair mais fácil, então o atrito é menor. Só que tem pessoas que não toleram o calor. Aí vem a cera fria para poder ajudar aquelas pessoas que têm medo do calor ou então que têm alergia à cera quente, pode acontecer, né? Cada pele reage de uma forma. Você pode reagir mal à cera fria e bem à cera quente e eu ao contrário. Então vai depender muito do tipo de pele, como eu disse, né? Dos testes mesmo. Tá? Vai ter que doer uma vez, você vai ter que sentir para depois pra saber poder depois. Mas se sempre continua. o calor, tudo que gera calor, vai ajudar no processo depilatório. Boa. Quando a gente fala no laser, o que é a diferença do laser, por exemplo, para uma cera? Tá, o laser seria a gente pensar numa depilação mais definitiva, né? Só que tem um detalhe. Laser é uma coisa e fotodepilação é outra coisa. O que muda? O feixe de luz. Né? O laser, ele é mais focado, ele tem um feixe de luz focado no pelo, né? Tanto é que ele é mais potente, costuma ser um pouco mais doloroso o processo, né? A luz pulsada, ela era muito utilizada para tratamentos de pele, para acne, para rosácea, para vários tipos de tratamento. O feixe dela é mais aberto, tá? Então ela trabalha mais a pele. Mas, hoje em dia, já tem aparelhos de fotodepilação no mercado, já sendo trabalhados para a depilação, a epilação. Então, eu já não posso mais dizer para você, há um tempo atrás eu ia dizer para você, não, estão vendendo gato por lebre, falando que é depilação a laser e é fotodepilação. Hoje em dia, já temos aparelhos no mercado de fotodepilação que fazem um trabalho bem feito, mas o profissional tem que saber o que ele está fazendo. Tá? Porque essa luz, ela busca o quê? Ela busca a cor do tecido. Então, eu preciso saber o tipo de pelo para eu poder saber a potência ideal daquele equipamento. Eu posso causar uma mancha, uma queimadura com fototipos muito altos, né? Porque o aparelho, ele busca o pelinho mais escuro. Aquela pessoa que tem um pelinho mais grosso, mais escuro, é o que vai ter melhor resultado.
tá? Porque a luz, ela busca essa cor, essa coloração para ela ativar. Se você pega uma pele escura, ela pode buscar essa luz vir para a superfície da pele. E aí é onde vem a queimadura. Então, o profissional, ele tem que saber trabalhar muito bem com esses equipamentos, né? Fazer uma avaliação bem feita, não tem como não fazer uma anamnese bem feita, ver as contraindicações, as indicações e dizer para aquele cliente, para você, o ideal é isso, ou então você não tem indicação de fazer. Hoje em dia está mais difícil não ter indicação, porque eu posso mudar o parâmetro da máquina. Boa! Então eu consigo trabalhar em vários fototipos de pele. Que interessante. A gente tem um depoimento e eu acho que ele é bem curioso. Depois eu queria que você me ajudasse a comentar. Vamos assistir, é da Luana. Tá. Olá, me chamo Luana, vim contar um pouquinho sobre a minha experiência com a depilação. Já fiz depilação com lâmina, mas foi um pouco agressivo aos meus pelos, à minha pele. Então optei por seguir com a depilação com cera, há muitos anos já. Ela agride um pouco menos a minha pele e os meus pelos. A depilação a laser já tentei, porém, devido às restrições, o meu pelo ser muito claro, pode correr o risco de manchar. Então, essa é a minha experiência com a depilação e eu sigo com a cera por aqui. Obrigada. E olha, eu achei muito interessante isso que a Luana falou. Obrigada, Lu, um beijo pra você. Porque eu já fui o contrário, eu sempre suei muito, né, pra fazer uma depilação, né, ali com a cera. E ela falou assim, nossa, ela prefere a cera do que o laser. Não é só uma preferência, existe contraindicações, por exemplo? Mas você viu que ela falou pelo pelo ser um pouco Muito claro? é. O raio laser, né, o laser, o foco de luz, ele busca a cor, tá? Os macrômetros, eles vão buscar o tecido escuro. Tanto é que é perigoso os tecidos com alta fototipo. Pessoas com fototipo 4, 5, a gente tem 6 cores de pele, né? Os fototipos altos, as pessoas morenas e negras, ela corre um risco maior. E a mesma coisa o pelo. O pelo branco, ele não morre com o laser. Ele vai passar ali, Ele não vai fazer precisa de nada. pigmento. Para o laser conseguir atingir ele e fazer realmente lá no bulbo o processo de destruição, né, daquele não é nem tecido. só uma preferência por dor. Ela é não porque teve resultado. Exato. Ela Isso é legal tentou falar. e não teve resultado. Então, às vezes, o profissional, na tentativa de dar um resultado para ela, que é o perigo, tentou talvez colocar uma potência muito alta. E nessa ele pode causar, no caso dela, ao invés da hipercromia, às vezes uma acromia, matar a melanina. Aí, sabe aquela manchinha branca? Sim. Eu costumo falar que mancha escura a gente trata, mancha branca não. Você matou a melanina. Né? Aí só pintando, tá? Então é o que pode acontecer às vezes com o laser. E ela pode ter acontecido com ela, um aparelho com uma potência muito alta, para poder tentar matar aquele pelinho clarinho e não vai obter resultado. Né? Então vamos fazer antes que fique branco os pelinhos, né? Tem que fazer a depilação a laser antes, senão depois não funciona. Daqui a pouco eu vou perguntar para você de sessões e tal, mas tem perguntinha no Instagram. Vamos lá, Léo. Bora ver aqui, perguntinha do Instagram, vamos ver aqui, o pessoal tá curioso, viu? Dicas valiosas, obrigado, querida. Gratidão. Alessandra, centro de Florianópolis. A cera de panela, uso mensalmente, pode causar flacidez na pele? Quais são os cuidados pós-depilação? Obrigado, Alessandra, pela pergunta, viu? Gostei da pergunta dela. E aí? Olha, é uma questão, tá? Porque principalmente esse ato, né, o de puxar, né, o calor, muitas pessoas dizem que isso pode causar flacidez. Eu vou dizer pra você que eu acho que é uma mecânica muito sutil pra causar, a gente não faz isso todo dia, tá? Verdade. Eu acho que pra chegar a esse ponto, a flacidez, ela acontece mesmo pelo processo, né, a gente tá num pico, tem uma hora que o colágeno começa a cair mesmo, isso tá mundial aí, todo mundo agora só fala sobre isso, né, quem tem colágeno é feliz, né? E dura pouco. Aproveite quando tem, né? Então, assim, eu vejo que o pelo, ele cresce 1 centímetro a cada mês, né? E ele tem 3 fases. Então, quantas vezes a gente depila no mês? Não é tanto assim, Não. né? Então, eu não vejo por esse caminho. Agora, os cuidados pós-operatórios, sim. Pré e pós, tá? Eu falo muito aí de esfoliação da pele, porque eu posso... Qualquer depilação pode causar a famosa foliculite, né? Que é a inflamação do folículo piloso. Então, se eu inflamo, eu realmente causo uma inflamação, causa hipercromia, causa uma lesão que não é interessante. Então, o que é legal? Esfoliar antes. Antes de fazer. Esfoliação é o quê? Aquele creminho que tem aquela areinha, né? Pra que é aquela areinha? A gente usa eles em movimentos circulares.
o nosso orifício do nosso pelo, ele não faz os vãozinhos. Quando eu passo aquela areinha, a areinha ela entra e remove os resíduos ali de dentro, né? Então, o resíduo do quê? É o sebo do próprio corpo, é pele, são células mortas, é poluição. Então, quando eu removo aquilo, o pelo vem feliz lá para fora, facilita. Então, o pré seria nesse sentido, para eu facilitar esse caminho do pelo. E no pós, como eu disse, eu vou ressecar esse tecido, eu vou causar um trauma, independente de qual for o que eu escolhi, né? A técnica que eu escolhi. Então, eu tenho que hidratar depois. E também protetor solar, né? É isso que eu ia te perguntar. Não tem como. Porque já que não pode tomar o solar. sol, ainda mais na sequência. Por Sim. exemplo, um laser, quanto tempo eu tenho que ficar sem o sol? Porque quando a gente faz da cera, por exemplo, o imediato, você falou, ó, Esquece. sempre que depila, né, esquece. E o laser? Esquece o sol. Esquece o sol? Porque o que vai acontecer? Se você chegar na cabine lá do profissional, se ele for um profissional realmente que vai fazer bonitinho, bom. ele vai falar pra você, você tá bronzeada, sinto muito, eu não vou fazer. Lembra que o laser, ele vai buscar o que é escuro? Então, se eu tiver com a minha pele queimada, ele não vai buscar o pretinho Vai do pegar a pelo, minha ele vai pegar a pele. minha pele. Então, o risco de queimadura é muito grande. Tá? Por isso, os fototipos altos têm um risco maior. Então, se eu me bronzeei, eu posso ser branquinha, clara. Eu me bronzeei, eu vou chegar lá, eles não vão deixar eu fazer o meu laser. E o depois também? Também. Você não pode, você tem que estar fora da luz solar, sem marquinhas, sem bronze, enquanto você estiver em tratamento. É a parte mais difícil, eu acho, pra mulherada não é? principalmente. Porque geralmente quer fazer na época do verão, né? Aí o inverno depois dura não pode. pouco. É. E geralmente é o quê? Pacote de 6, 8 ou 10 aplicações. Você fica 1 ano e pouco fazendo o tratamento. Então tem gente que demora mais, porque aí chegou o verão, foi pro sol. Chega lá, não conseguiu fazer. Aí, o pelo, você tem que fazer a aplicação do laser nas 3 fases dele. Então, é por isso que é importante ser sequencial, para ele não ter força, para ele crescer de novo. Você tem que, gradativamente, você vai jogando o laser ali para ele poder ir embora o pelo. Porque senão você vai reiniciar um processo Quase todas as como vezes. se você reiniciasse. A não ser que você já esteja lá na 6ª sessão. Eu já cheguei numa fase que o laser já conseguiu pegar as 3 fases do pelo, aí eu consigo... Tem um ou outro que vem, mas não vem em grande quantidade. Aí eu continuo o processo naquela região que não pegou tanto, né? Mas demora mais. Se você não colaborar, toma sol, vai demorar mais. E fique atento. E fique atento também nesses produtos que a gente vê na internet, do Xing, que às vezes fala, você passou aqui e saiu tudo. Nem Sim, sempre, né? Nem sempre. Não é interessante, é complicado. Porque é exatamente pela composição. Né? A gente não sabe o que vem nessa composição. A gente está lidando mais com coisas naturais, né? Os produtos, né? Que a gente não tem o animal na composição. Tem tudo muito natural hoje que ajuda. Os produtos com mel feito em casa, né? Que até hoje você ainda encontra aquelas pessoas que fazem em casa. É muito legal. Antigamente a gente falava, nossa, com mel foi feito em casa, super, ultra natural. O trabalho que não dá a fazer isso, você acha que a pessoa vai fazer todo dia um pouquinho? Ela vai fazer uma grande quantidade. Aquilo não tem conservante, é perecível. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E, pelo amor de Deus, reutilização de cera. Né? Quem realmente quer manter depilando, que é normal, não quer fazer depilação a laser, prefere o processo de depilar, tem que exigir que o profissional faça a limpeza e higienização. Não pode ter reutilização de cera. Né? E também a contaminação cruzada. Eu já vi muita gente, vamos supor, vai lá para depilação a laser, faz primeiro a virilha, depois o buço. Pode ser em mim mesmo. Eu tenho bactérias em regiões diferentes do meu corpo. Eu vou fazer a região de virilha, pubis, alguma coisa, depois eu venho e já faço o buço sem higienização. Isso é contaminação cruzada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o lugar que a gente faz e exigir, né, um trabalho bem feito, né? Dani, você é maravilhosa, né? Eu adorei as explicações. Chegaram muitas perguntas. A Andresa falou que agora desceu todas as perguntas aqui no WhatsApp. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um próximo tema. Com certeza. E aí ela responde essas que estão aí, a gente já fala, já pega outra coisa para ir seguindo. Pode ser? Com certeza, vai ser um prazer enorme, adorei. Obrigada. Você é muito maravilhosa nas Obrigada, explicações, você que é. viu? Obrigadão. Você de casa, aproveita para segui-la, ó, @Daniele com 2 L's, Horta com H, e @Dai, é Dai? Day Spa. Day Spa. Day. Day Spa, Centro de Estética. Tudo junto tá aparecendo pra você aí em casa. Fala que viu ela aqui no Santa Receita, manda pergunta pra ela que ela vai responder pra você. Isso Né, aí. Obrigada, viu? obrigada, viu? Gratidão. Adorei. Léo, viu? Com essa explicação aí, eu acho que até você aí, de repente eu não quero fazer mais a barba na Gillette, por exemplo, já vai encontrar uma saída.
Biane, sabe que eu pensei nisso, mas minha barba é inteira branca, menina. Dá mais não, viu? Dá mais não, mas muito legal a explicação dela, adorei, viu? Lotou de pergunta aqui, vai voltar para responder todas as perguntas de vocês, tá bom?